Opa! E aí, pessoal? Shalom! Bom dia! Para os que chegaram aí, sintam-se acolhidos e ao compartilhar o nosso alimento espiritual do dia de hoje. E espero que consigam a independência de verdade de cada um de vocês. Busquem realmente essa independência emocional, financeira, a independência intelectual, a independência e até a independência, vamos dizer assim, espiritual, por que não? Deixar de depender dos outros espiritualmente, né? Depender apenas do Pai. Se tornar independente sem precisar de doutrinas, sem precisar de terceirizar a nossa fé. Tá bom? Mas vamos lá, direto ao ponto, nossa leitura de hoje. Nosso alimento será retirado do livro dos Romanos, Cartas aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Onde o Pai Celestial nos ensina assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos repetir nossa leitura, nosso alimento? Romanos 6, versículo 23, onde o Criador nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que o Criador me ensina? E aqui eu compartilho com vocês sobre essa leitura. O Criador nos ensina o seguinte, que ele é claro, aqui a leitura é bem clara, não tem muito o que falar, ela é muito direta. O salário do pecado é a morte. O salário, o que é o pecado, né? Temos que entender isso. O que é pecar? É se afastar de Deus. É se afastar do Criador, do nosso Pai Celeste. Isso é o pecado. Tudo que nos afasta dele nos leva a pecar. Ah, mas eu pequei contra fulano. Não, nunca pense que você pecou contra alguém. Você peca contra o Pai. Apenas isso. Você pode errar, falhar ou machucar alguém. Mas pecar, nós só pecamos contra o Pai. Que fique bem claro isso. Nós não pecamos contra as pessoas. Nós pecamos contra o nosso Criador. Contra tudo aquilo que nos afasta dele. Isso é pecado. Tudo aquilo que nos move para longe dele, que não está de acordo com a sua conduta, com aquilo ao qual ele propôs e colocou como um propósito em nossa vida. Isso é pecado. E o salário para isso, quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do nosso Pai Celeste, nos afastamos assim de nosso Messias, nosso Salvador, nosso salário, ou seja, o que vamos receber disso é a morte eterna, longe do paraíso, longe da presença do Senhor. Mas, aí ele continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom de quê? Da vida. O dom de participar e comungar junto com Ele. É gratuito. É gratuito esse dom. Mas esse dom é dado por quem? Por Jesus Cristo. Isso é o dom gratuito da vida. Gratuito para nós. Foi nos dado. Mas foi pago com um salário, foi pago com um valor muito alto. Foi o sangue do Messias. O sangue do Filho de Deus. Do puro. E ele continua, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é bem direto. A Carta aos Romanos, esse trecho da Carta aos Romanos é bem direto, quando fala sobre pecado, sobre se afastar de Deus e sobre voltar para Ele. E como podemos voltar para Ele? Através do Messias, através de Jesus Cristo. Ele é bem direto. Não tem muito... É uma leitura fácil. Graças ao Pai Celestial, é fácil, de fácil entendimento. O salário do pecado, ou seja, o que se paga, o que se ganha, o seu trabalho, eu vou ter meu salário. Qualquer pessoa que exerce uma função, algum trabalho, ela vai ser remunerada por aquilo, concorda? É para ser assim, se não for um trabalho escravo, lógico. O pecado é a mesma coisa. Se eu estou
estou trabalhando, estou produzindo pecado, estou me afastando do Criador, você vai ganhar apenas uma coisa, a morte, e a morte eterna. Não é a morte aqui nesse mundo, é a morte eterna. Certo? Como também o dom gratuito, a vida eterna. O que nos dá esse dom gratuito é nos aproximar cada vez mais do Senhor, do nosso Pai Celestial. E pegando a deixa do dia de hoje, que possamos ser independentes das coisas desse mundo, para que não possamos herdar esse salário que é a morte. Quando ficamos dependentes dessas coisas desse mundo e nos afastamos do Senhor, olha só, quando nos afastamos do seu pecado, esse se afastar do Pai, da presença do Criador, estamos nos tornando independentes do Pai, né? E essa independência do Criador nos leva ao pecado. Conseguiu compreender aí? Como eu tenho que ser dependente do Pai Celestial a todo momento. Você também tem que ser dependente do Pai Celestial a todo momento. Nunca se achar independente do Senhor. Nem queira, porque a sua independência do Senhor vai lhe afastar do Senhor. Você é independente, eu não quero mais saber de nada. E quando eu não quero mais saber de nada, eu me afasto do Criador. Quando eu me afasto do Criador, eu peco. E esse salário desse pecado é a morte. Então nós nunca possamos, ou sejamos independentes do Senhor, mas totalmente dependentes dele. Temos que ser, sim, independentes das coisas do mundo. Temos que ser independentes do pecado, temos que ser independentes emocionalmente, temos que ser independentes da terceirização da fé. Eu não preciso terceirizar minha fé para acreditar no Senhor. É pegar a minha Bíblia e ler, pedir entendimento ao Pai e ter a dependência dele, a independência das coisas desse mundo. Entende? Eu acredito e vejo que o Criador, nesse momento, vem me falar exatamente isso. Ele me alimenta dessa maneira, que eu me torne cada vez mais dependente dele e independente desse mundo. Porque a independência de Deus me torna pecador, me torna dependente das coisas do encardido. E isso ninguém merece. E isso não é bom, porque o salário disso é a morte. Opa! Seja bem-vindo! Facas da Terra, isso aí é bom, hein? Gosto do teu trabalho, muito bacana. Seja bem-vindo. O Criador nos ensina exatamente isso. Que devemos ser dependentes dele e independentes das coisas desse mundo. Porque quando estamos longe dele, da presença dele, é onde existe o pecado. E assim como diz a carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que é pecado? Se afastar de Deus. Ou se sentir independente de Deus. Vamos pegar essa palavra independência de hoje, né? bem emblemático para o dia de hoje, independência. Né? Será que nós somos independentes? Eu não quero ser independente dentro do Criador. Eu quero ser independente das coisas desse mundo. Eu quero ser independente das coisas desse mundo. Esse mundo eu não posso depender de nada, nem de ninguém. Porque eu tenho essa capacidade de conversar diretamente com o Pai. Eu não preciso terceirizar. Eu não preciso ser dependente emocionalmente para ser feliz. Eu preciso também ser independente das emoções. Não preciso estar apegado à pessoa emocionalmente. Tampouco eu preciso estar independente também. Questão financeira, eu preciso fazer minhas próprias rendas, por exemplo. Eu preciso trabalhar, eu preciso ser independente, seja o que for. Tenho aqui a presença do Facas da Terra, ele é independente. Um excelente cuteleiro. Ele é independente, ele faz seus próprios serviços. O Júnior também. Ô, Júnior, seja bem-vindo, irmão. Temos que ser independentes. Essa bobagem de falar que o Brasil está independente, eu não quero chegar a essa parte política, mas não estamos, nunca tivemos independente. Cada um que busque sua independência. Temos que ser independentes das coisas desse mundo, das coisas terrenais. Mas nunca
independentes de Deus. Temos que ser totalmente dependentes de Deus. E aqui a palavra é bem clara. Temos que ser dependentes, porque quando nós nos tornamos independentes, nós nos afastamos do Senhor. E quando a gente se afasta do Senhor, o nosso salário vai ser a morte. Tá bom? Vou ficar por aqui. Já cheguei. Tento bater sempre minha meta, meu objetivo de 10 minutos numa live, para não ficar muito longo. O tema perde aí 1 hora de conversa. E se deixar, eu vou longe. Mas, para não ficar enfadonho para vocês, principalmente, que o recado seja dado, o alimento seja dado a cada um de nós. E assim como quer dominar, eu estou dando a vocês também de graça. De graça recebeis, de graça darás. Tá bom? Que vocês possam receber essa... Amém? Amém, meu irmãozinho? Que vocês possam receber esse alimento espiritual e meditar. Romanos 6, versículo 26. Romanos 6, versículo 26. Se alimentem aí, tá bom? E sejam totalmente dependentes do Pai e independentes das coisas do mundo. Abraço, shalom, shalom, shalom e até a próxima.